Capítulo 2. Os fatores básicos do comportamento humano. Como as pessoas pensam, agem e interagem. Se você pudesse escolher, preferia ser feliz ou ter razão? Pense bem. Você tem uma discussão com seu filho, uma discussão de família por algo banal. Nesse momento, você se exalta e, por sua vez, seu filho ou sua filha também se exalta. E ambos começam a falar coisas que já não pertencem mais àquele fato sobre o qual estavam discutindo. No entanto, essas palavras ditas foram de hora, acabam deixando marcas e às vezes até algum rancor. Numa situação dessas, e passando algum tempo a mais comum das perguntas é: quem tinha razão afinal? Uma pergunta bem simples e objetiva, e que deve, portanto, revelar o culpado por tal situação. Você já passou por momentos como esses? Pense em seu esposo ou sua esposa. Quantas vezes vocês discutiram por coisas banais? Acabaram se desentendendo e depois de algum tempo, com a cabeça fria, fizeram a fádica pergunta: afinal, quem tinha razão? A situação então era analisada de ponto de vista frio, distante, quase como se o conflito pudesse ser solucionado como uma equação matemática. Como se tratava de dois adultos, gente civilizada e de bom senso, reconhecia-se a culpa, pediam-se desculpas e tudo voltava ao normal. Fim do conflito? Não. Por uma razão, se você não conhece o outro, não compreende a forma dele de ver o mundo, não entende o que o seu filho diz, ou não tem ideia das necessidades e desejos da sua companheira ou companheiro, o conflito irá se repetir, porque ele nunca se resolve apenas com um pedido de desculpas, e muito menos com a identificação de um culpado. Afinal, frequentemente as pessoas estão olhando para as mesmas coisas e vendo realidades opostas. Não existe o certo e o errado, mas sim compreensões e percepções divergentes dos mesmos aspectos. As frequentes discussões entre casais, como seguidos conflitos de um trabalho, são, na verdade, sintomas que se repetem e nunca se resolvem quando as pessoas apenas entram em um acordo superficial, sem entender de fato o que motivou a discussão. Como se o mau humor ou uma fechada no trânsito pudesse desencadear tempestades emocionais e conflitos de geração. Na verdade, esses pequenos incidentes são apenas desculpas para que toda uma frustração e descontentamento com a vida ou com pessoas próximas e queridas venha à tona. São desculpas gatilho, que desencadeiam impulsos reprimidos e sentimentos que estão fora do lugar. Se essas situações são recorrentes em sua vida e se você sofre por ter que demonstrar o tempo todo quem afinal está certo nessas histórias, parece que descobrir quem tem razão não está resolvendo o problema. Novamente, perguntamos: se pudesse escolher, você preferiria ter razão ou ser feliz? Vamos ampliar um pouco mais esse conceito de ter razão e ser feliz. Vou ler as frases abaixo. Ter razão pode significar estar sempre certo, a qualquer custo. É fazer valer suas verdades, mesmo que isso machuque ou magoe pessoas queridas. Ser feliz pode significar viver com harmonia, ter a capacidade de compreender os outros, dar-lhes oportunidade de crescimento, sem que necessariamente você abra mão dos seus valores. Qual dessas frases melhor descreve o seu comportamento no dia a dia? Com qual delas você se sentiria mais satisfeito em sua vida?
A ideia de ser feliz não tem nada a ver com iludir-se. Assim como ter razão não significa necessariamente estar sempre certo. Por que dizemos isso? Porque se não conhecermos as pessoas com as quais nos relacionamos, nossas análises sempre serão superficiais e baseadas apenas em dados de realidade imediata ou em aspectos que não estamos sabendo interpretar adequadamente. É possível que, ao se dar conta de que ter razão é insuficiente para ser feliz, você se sensibilize e tente repensar algumas atitudes. Mas alertamos: tomar essa decisão é fundamental, mas por si só não basta. Conhecer e decifrar pessoas exige dedicação e interesse genuíno por elas. Entender o que os outros estão nos comunicando é decisivo para o sucesso de uma relação. Isso em todos os âmbitos: familiar, profissional, social e etc. Para tanto, é preciso aprender e saber o que está por trás dos comportamentos e das expressões humanas. E o primeiro passo é precisamente este: conhecer a si mesmo. Então vamos lá. Os 4 fatores do comportamento. Não é de hoje que o comportamento humano intriga e fascina estudiosos, líderes e interessados em ter relações interpessoais com mais qualidade. Mas por que temos tanto interesse em compreender o modo como as pessoas agem, pensam e decidem? O primeiro registro que temos disponível desse interesse vem da Grécia Antiga, cerca de 500 anos antes de Cristo, quando começou a ser formulada a teoria dos humores. Um dos filósofos mais notáveis desse período foi Empédocles, que surgiu pela primeira vez que os elementos essenciais da natureza eram responsáveis por influenciar nosso temperamento. De acordo com a teoria que ele propunha, os elementos externos, conhecidos como terra, fogo, água e ar, interferiam diretamente na forma como agíamos no mundo. Um pouco mais à frente, em 370 anos antes de Cristo, Hipócrates, o pai da medicina, propôs que o nosso temperamento era determinado pelo equilíbrio de 4 fluidos corpóreos: o sangue, a bile negra, a bile amarela e a fleuma. Para Hipócrates, se o sangue fosse o fluido predominante, o indivíduo teria o temperamento sanguíneo das reações rápidas e seria do tipo alegre ou agitado. Se fosse a bile negra, o fluido predominante, o indivíduo teria o temperamento melancólico, de reações lentas e intensas, e seria do tipo triste. Se fosse a bile amarela, o fluido predominante, o indivíduo teria o temperamento colérico, de reação rápida e intensa, e seria do tipo entusiasmado. Se fosse a pleuma, o fluido predominante, o indivíduo teria o temperamento fleumático, de reações fracas e lentas, e seria do tipo calmo. Na Roma Antiga, o médico Cláudio Galeno, 130 a 210 depois de Cristo, um grande estudioso de Hipócrates, deu um importante passo ao conceituar as formações dos fluidos proposta por Hipócrates.
Para ele, a boa saúde dependia do equilíbrio dos 4 humores corporais ou da temperária, abre aspas, de onde surge o termo temperamento, fecha aspas. O excesso de um dos humores provocaria doença no corpo e graves distorções na personalidade. É fácil notar ao longo do tempo um desenvolvimento na formulação da teoria dos humores e dos temperamentos. Certamente você ou algum conhecido seu será capaz de conhecer um pouco de si em cada uma dessas definições, mas elas ainda são parciais. E apesar de apontarem um caminho bem próximo do que os estudos comprovariam no futuro, não davam conta da dimensão e das nuances do comportamento humano. Só muito tempo depois, como veremos, esses conceitos começaram a ganhar corpo, novas definições e fundamentos científicos. Foram precisos quase 2.000 anos para chegarmos a uma teoria sólida e abrangente como o DISC, entendendo a si mesmo para entender os outros. Apesar de todo o conhecimento acumulado ao longo de tantos anos, não é exagero dizer que ainda hoje nos deparamos com questões de perfil comportamental que muitas vezes nos desorientam ou nos surpreendem. Algo que parece reforçar aquele ditado que diz que de médico e louco todo mundo tem um pouco. Se isso não é verdade definitiva, está maior perto da ideia de como nós seres humanos nos comportamos. Também não precisamos ir muito longe para constatar isso. Basta dar uma olhada em nós mesmos, algo que cabe numa simples pergunta. Será que você se conhece realmente? De modo geral, todos sabemos mais ou menos o que nos agrada e o que nos incomoda. Isso certamente não é diferente com você. Poucos, porém, sabem a razão disso ser assim, porque aceitamos certas pessoas ou condições e detestamos outras. E muito menos são os que conseguem se ver e se entender de modo organizado. Isso é, dentro de um sistema que segue certas regras e pode, justamente por isso, ser mais ou menos previsível. Diante disso, trazemos o seguinte questionário indispensável para o seu autoconhecimento. São perguntas simples e suas respostas vão dizer muito sobre sua personalidade. Se você se propuser a responder com sinceridade, refletindo sobre o que está dizendo, não tenha dúvida de que estará dando um enorme passo para se autoconhecer, o que já é meio caminho para aprender a decifrar os outros. Primeira pergunta: quais são suas maiores qualidades? Segunda pergunta: e seus maiores defeitos, ou digamos, pontos que poderiam melhorar? Terceira pergunta: como você encara os seus desafios? Quarta pergunta: o que tira você do sério? Quinta pergunta: você é melhor em falar ou em ouvir? E por quê? Sexta pergunta: e se você pudesse explorar 100% das suas potencialidades, quem você seria? Sétima pergunta: afinal, quem é você?